Bom dia, meus queridos. Hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente a pedido de um inscrito. O nome dele é Abner Gospel Louvor e ele pediu para falar a respeito do rei Davi. O que eu sei a respeito do rei Davi, né? E o que eu sei a respeito do rei Davi é que ele, além de profeta, né? Ele profeta por causa dos salmos, por causa dessa intuição dele perceber, né, a própria condição, para ele ter prazer em guardar a lei de Deus, ele saber que apesar de Israel estar sacrificando, não era isso que Deus se agradava, né? Que Deus não se agrada da religiosidade, nunca se agradou e nunca se agradará. Durante toda a Bíblia, ele usou os profetas para poder trazer o povo de volta para ele como um relacionamento entre o Senhor e os filhos, entre o pai e os filhos. E aí o povo sempre teve essa tendência de pecar deliberadamente e correr para a religião para se justificar, né? Para poder, por mérito próprio, e aí virou aquele ciclo vicioso. Pecava e ia lá, matava o animal. Pecava e ia lá, matava o animal. E Deus nunca se agradou disso, né? Ele é a mesma coisa hoje. Deus não se agrada da pessoa se viver pedindo perdão. Ah, me arrependi. Ah, pequei. Ah, mas eu estou arrependido. Não, o arrependimento é de uma vez por todas. Você se arrepende, é da sua condição. Enfim, vamos lá para a história de Davi. Ele era o 8º filho de Jessé e dentro da família dele ele era menosprezado por ser o menorzinho, mais fraquinho, não ter aparência, né? Lidar com ovelhas, né? Davi era pastor de ovelhas, tocava harpa, era uma pessoa sensível, era um rapaz, né? Que você olhava e não dava nada por ele. E aí ele era menosprezado pelos irmãos, né? Só que um dia Davi teve acesso ao rei por causa da harpa, justamente por causa da harpa dele. Ele era um músico que acalmava, né, o espírito do rei Saul e ele foi parar lá dentro do reino, né, dentro da corte, através da música. E lá ele ficou servindo ao rei e fez amizade com o filho do rei, foi prometida, né? A Mical foi prometida para ele como esposa, enfim, era uma amizade. Só que um dia Davi deparou-se, né, com Golias, com o filisteu Golias, e através de uma arma chamada funda, ele matou o Golias com uma pedrada na testa. E com a própria espada do Golias, ele arrancou a cabeça do Golias e levou para o rei. E aí, né, a notícia se espalhou e o povo começou a admirar demais o Davi. O rei colocou ele como um chefe, né, dos homens de guerra e ele passou a vencer todas as batalhas, né? E quanto mais ele vencia, mais era idolatrado pelo povo, né? E aí o rei ficou enciumado e começou a odiar Davi por causa da inveja, né, do povo amar mais a Davi do que a Saul. E aí esse ódio venceu o rei e ele passou a perseguir Davi e Davi começou a fugir de Saul. E aí só depois que o rei morreu é que ele voltou para a cidade dele, que era Judá, né? E pôde, né, voltar para a tribo dele, que era Judá. E aí o povo de Judá o elegeu um rei local, vamos dizer assim, porque o herdeiro de Saul era o filho dele, né? O outro filho dele, Isbaal, se eu não me engano. E Davi era o rei de Judá, local. E o Isbaal era o rei das outras tribos de Israel. E aí, quando esse rei morreu, Davi foi eleito o rei de Israel inteiro, né?
E através das batalhas, ele foi só conquistando um exército maior e maior e maior e mais fortalecido, e venceu todas as batalhas. E eles cobiçaram Jerusalém, que Jerusalém era uma cidade, sim, privilegiada, né? Porque por causa da localidade dela, porque ela era murada e tinha muita segurança. Então, eles lutaram por Jerusalém e entraram na cidade de Jerusalém. E aí, mais fortalecidos ainda, eles conquistaram todas as cidades ao redor. E aí, Davi, ele é reconhecido por Israel até hoje, porque foi através dele, ele fundou, né, as bases do Estado de Israel. Ou seja, Israel virou um país por causa de Davi. Então, ele é reconhecido como, né, como guerrilheiro, ele é excelente. Agora, pessoalmente, né, na intimidade de Davi, vamos dizer assim, ele não tinha muita estrutura, né? Davi se casou com 8 mulheres e teve 20 filhos. E entre esses 20 filhos, mal orientados por ele, havia muita inveja de um para o outro, todos queriam herdar o trono. E um dos filhos se apaixonou pela irmã e aí estuprou a irmã, depois ele, né, virou as costas para a irmã. O outro, que era próximo da irmã, revoltado, matou. Sabe, havia assim muita disputa entre eles, e como pai, Davi deixou muito a desejar, né? E como homem também, porque apesar de ter várias mulheres, apesar de ser o rei e ter acesso a quem ele quisesse, ele matou um homem para poder ficar com a mulher desse homem, né? A mulher de Urias, que é Batseba, mãe de Salomão. Ela, né, ela casou com Davi, mas depois sabe, acabar com a vida de Davi espiritualmente falando, porque ele precisou do profeta Natã chegar até ele para poder avisar que ele tinha pecado e fazer ele voltar a ter consciência e se arrepender. Muitas vezes, gente, a gente é natural do ser humano pecar, cair, né? E consequências sempre vêm. E muitas vezes a gente precisa de pessoas que venham de fora, né, para poder te mostrar o caminho de volta. E foi isso que o profeta fez, porque naquela época Deus outorgava, né, a certos homens a falarem por ele, né? Os profetas, eles eram a própria boca de Deus, né? E foi assim que Davi foi repreendido, né? Mas enfim, até o fim da vida ele foi, né, considerado o melhor líder de Israel, e ele é o Jesus, ele é descendente direto, porque Jesus também é da tribo de Judá, né? E Davi era o rei, né, de Judá. Enfim, o que eu sei de Davi é isso. E o que eu gostaria de acrescentar é que a Bíblia, ela não esconde os defeitos de ninguém, né? Apesar de, olha quantas músicas Davi tem em homenagem a ele, né? Falando dele, quantas lições a gente já ouviu sobre Davi, sobre as vitórias, sobre Golias, sobre isso, sobre aquilo, né? As pessoas têm essa tendência a colocar os homens num patamar superior, mas a Bíblia nunca fez isso, tanto é que ela mostrou as qualidades e os defeitos de Davi e de todos os outros homens do Velho Testamento, do Novo, né? Paulo, ele foi ao terceiro céu e viu coisas insondáveis, coisas que ele não conseguiu nem encontrar palavras para explicar. No momento seguinte, ele estava falando do espinho na carne, né? Que era algo que ele queria se livrar e não conseguia. E Deus disse que a graça bastava. Ou seja, todo homem ele é passível de acertar e de errar, né? E a graça de Deus, ela põe todos nós no mesmo nível. Todos nós dependemos da mediação de Cristo.
Todos nós, né, se depender da nossa justiça, estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e justificados em Cristo, estamos todos sem culpa. É assim que é, né? Deus encerrou toda a humanidade na mesma condição de pecadores, para dar a todos a oportunidade de serem salvos por causa de Cristo, né? Isso é a justiça de Deus. A justiça de Deus é Cristo. Então, Davi, ele foi uma pessoa segundo o coração de Deus, no sentido de Deus ter escolhido ele como instrumento para realizar muitas coisas, né? Mas Davi continuou sendo um adúltero, continuou sendo um pai negligente, continuou sendo um matador de homens, né? Quantos homens morreram na mão de Davi e ordenados, né? Quando ele ordenava o exército dele para matar muitos. Então ele continuou sendo encerrado no pecado, porém justificado em Cristo, porque mesmo antes, séculos e séculos antes, ele falava do Senhor com amor e aguardando a redenção em Cristo, né? E foi justificado pela fé e não pelas obras, porque pelas obras ele era um homem como qualquer outro. Tá bom, meus amigos? Um bom domingo para vocês, né? Fiquem todos com Deus.